And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and then receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. Got you right. E enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Nós te damos graça, Pai poderoso e soberano, pelo teu apoio, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela chuva, e obrigado também pela chuva de ensinamento que o Senhor tem derramado em nossos corações. Obrigado pelos mistérios revelados. Nós não temos merecimento para estas coisas, mas o Senhor em nós é quem faz isto. O teu Espírito Santo em nós é que nos faz digno, é que nos santifica, é que nos purifica, é que nos coloca na posição que devemos estar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos ajuda mais uma vez. Nós te pedimos em teu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. O livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 3, versículo 21, está dizendo: o qual convém que o céu contenha, se detenha, até aos tempos da restauração de tudo. Nós precisamos entender um pouco o que é restauração. O que é esta restauração tão falada nas Escrituras Sagradas? Esta restauração de tudo, Deus anunciou isto através de todos os santos profetas, desde o princípio. Cada profeta de Deus, cada enviado de Deus, de alguma forma seu ministério teve que tocar nisto: restauração. Aqui está dizendo: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15, você vai encontrar que nada existe de novo. Isto você já aprendeu. O sábio Salomão disse: o que é presente já existiu no passado, e o que há de ser, falando no futuro, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. E Deus pede conta do que já passou. Ou outra tradução diz: e Deus restaura o que passou. Vem? Restaurar. O que significa esta palavra? Restaurar é voltar, colocar uma coisa de volta no seu estado original que era antes. Por isso, quando se fala de restauração do ser humano, quer dizer, ele tem que voltar à sua forma original. Tudo que se restaura, se realmente não estamos falando de reforma. Reforma é uma limpeza que se faz, apenas isto. Mas a restauração traz a pessoa de volta, ou aquele objeto de volta, à mesma forma que ele era antes. Quando restaurarem o seu relógio, restaurarem a aliança do seu dedo, ou qualquer coisa assim, você já não vai vê-lo mais como relógio ou como aliança. Ele vai ter que voltar aos elementos químicos que ele era antes do homem pegar os químicos, ferro, bronze, ouro, e moldá-lo ao seu bel prazer. Restauração. Volta ao seu estado original. A palavra restaurar é uma expressão que esteve guardada,
na Bíblia Sagrada, por muitos anos, os profetas esperavam o tempo da restauração. Porém, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, esta palavra tem se popularizado no meio das pessoas, de tal modo que agora nós vemos a necessidade de entender, de explicar um pouco o conteúdo desta palavra restauração à luz das Escrituras. Todo homem, toda pessoa que tenha estado em contato com este livro de Deus, com esta Bíblia Sagrada, sabe perfeitamente que Deus é um ser ordenado. Porque a mãe procura ordenar o filho: não mexa nisso, não faça aquilo, não quebre isso, não tire isso do lugar. Porque a dona de casa está sempre dizendo para você: tira a roupa suja dali, não coloca aí suas meias. Ordenação. Colocar as coisas no seu lugar. Caso contrário, não funciona. De onde isto vem? Deus é um ser ordenado que não faz nada sem que naquilo tenha um propósito. Sempre tem um propósito definido, uma razão poderosa para desenrolar um plano que ele tem traçado desde o princípio para a humanidade. Eu quero que vocês entendam que os nossos estudos, que nossas pregações têm sido exatamente para levar a igreja, para levar aqueles que nos ouvem, aqueles que ouvirão futuramente na gravação, a este ponto, a reconhecer o que são, realizando uma pequena análise escriturística, tem que ter base nas Escrituras. Nós encontramos que o ser humano, já pregamos sobre o Deus da terra, você encontra que o ser humano, quando ele foi criado, ele foi colocado aqui na terra para ser isto, para ser Deus, Rei e Senhor da terra. Foi para isto que Deus fez o homem, para ser um Deus, um Rei e Senhor. Você diz: isto é bíblico, isto existe, Deus fez o homem para isto. Isto está nas páginas da Bíblia Sagrada. E tudo que existe está registrado no livro de Gênesis, o livro semente, o livro dos começos. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Para que ele foi feito? E domine, veja, quem é que tem domínio? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e em toda a terra. Isto você encontra logo no início da Bíblia Sagrada. O homem foi feito para dominar. Portanto, se vamos falar de restauração, de restaurar, nós vamos falar do sistema de vida criado em benefício do homem aqui na terra. Nós sabemos que com a queda do homem, quando ele caiu do seu estado de graça, com ele se perdeu tudo. Ele perdeu tudo que Deus havia colocado sobre seu domínio. O homem perdeu a sua capacidade de ter domínio sobre a natureza. Naquele estado que estava o nosso primeiro pai aqui na terra, ele não sofria as intempéries de tempestade. Não, senhores, de vulcões, de maremoto, nada. Ele tinha domínio sobre a criação, porque foi para isto que Deus fez o homem na terra, para ter domínio. Então, quando ele, através da queda, ele caiu daquele estado de poder, foi preciso, foi necessário resgatar agora. Resgatar não só o homem e a sua companheira, mas foi preciso resgatar toda a criação, porque tudo perdeu o controle quando o homem saiu da sua posição. Os animais começaram a devorar uns aos outros. O leão começou a perseguir sua presa para se alimentar dela. Não tinha um animal devorando outro animal. Você não encontrava uma cobra engolindo um sapo para se alimentar. Não! Existia harmonia. Por isso é chamado jardim. O jardim, lugar de beleza, lugar de paz, lugar de harmonia. Considerando as promessas de Deus e a forma em que elas estão se cumprindo durante as eras, se desenrolando, nós podemos afirmar, de acordo com esta mensagem profética que Deus tem enviado, que restauração é um processo. Não é chegar e restaurou. Não, senhores.
A restauração, ela acontece progressivamente em um processo. E ele é de forma progressiva. Sempre vai acontecendo até que chegue no seu final. Se o desenrolar da restauração é progressiva, então teve que começar em alguma parte. Teve que haver um começo. O universo que existe, tudo que foi criado, os cientistas estão aí batendo a cabeça com uma grande explosão. Se houve realmente um Big Bang ou não, para dar início a tudo. E na realidade houve o início. Houve a primeira explosão. Só que eles dizem que esta primeira explosão foi obra do acaso. Mas o profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele disse que aquele início, quando aqueles átomos se desintegraram e houve aquela grande explosão, aquilo foi obra do Criador. Ele iniciou ali o processo da criação do universo. E ali, quando houve aquela grande explosão, uma grande parte começou, incandescente, saiu voando em uma determinada direção e ele disse: aí está bom, pare aí onde está. E aquilo foi se resfriando, o qual hoje é a Terra. Ela resfriou a tal ponto, mas o centro dela ainda é uma bola fumegante. Continua lá dentro, o centro da Terra. Por isso que aí você vê vulcões que quando se abre, ela lava para todos os lugares. Isto vem desde o início, quando esse pequeno pedaço de matéria se desprendeu daquela grande explosão, quando Deus estava criando céu, luas, estrelas, cada coisa em seu devido lugar. A obra da restauração, ela é progressiva e ela então começou em alguma parte. E meus amigos, é muito fácil de entender que a restauração é a parte, um complemento para outra parte maior, que nós chamamos de redenção do homem. Redenção do homem. Agora você vai entender que tudo que existe, todas as coisas que Deus fez, faz e fará, está dentro dessas duas grandes obras: restauração e redenção. Restauração e redenção. De modo então que Deus, quando ele traçou o seu plano de trabalho, e esse plano de trabalho que Deus traçou, nós não estamos alheios a este plano. Se hoje o Espírito Santo nos leva a compreender estas coisas, mesmo que seja em pequenas partes, cada momento Deus nos mostra uma pequena parte. Isto é porque não é a primeira vez que você está vendo este plano. Não é a primeira vez que está sendo colocado à sua disposição. Eu já vos disse antes, baseado nas Escrituras e na mensagem profética que Deus tem nos enviado, que este grande plano, quando ele foi criado por Deus, quando ele foi rabiscado por Deus, o plano original, ele mostrou para cada um de vocês. Ou cremos nisso, ou deixemos de lado de crer na predestinação. Mensagem: a nossa posição em Cristo. Parágrafo 46. Vejam, você não se recorda. Eu gosto disso. Olha como eu amo isso. Você não se recorda, nem eu. Tampouco, veja, porém nós existíamos antes da fundação do mundo. Você não se recorda? Por que você não se recorda? Para que veio o Espírito Santo? Jesus disse: quando vier o Consolador, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? E aí as pessoas pensam, nós tínhamos pensado que o Espírito Santo veio fazer era nos lembrar daquilo que Jesus falou quando esteve aqui na terra por 3 anos e meio de ministério. Não! Tudo que ele falou, todas as palavras que já foram proferidas pelo grande Logos, pela grande essência de Deus, o Espírito Santo tem que nos lembrar. Isto é o que nos faz entrar na posição, na nossa linha de dever, enquanto estivermos aqui na terra. Você não se lembra, nem eu, mas antes do mundo existir, tudo isto foi colocado diante de nós, e Deus disse: olha, vai acontecer tudo isto. Aleluia! Ah, meus amigos, isto é predestinação. Sim, Deus teve que traçar um plano de trabalho, onde ele pudesse condensar. Você sabe o que é condensar uma coisa? Sintetizar. E ele fez isto e dividiu em 2 partes.
Redenção e restauração. O que é redenção? Na mensagem O Parente Redentor, o profeta de Deus nos ensina perfeitamente o que é a obra redentora. A redenção pagou o preço requerido por aquilo que tinha se perdido, por aquilo que tinha caído. A redenção pagou o preço para resgatar o que se havia perdido. No caso, eu, você, todos os filhos de Deus. Quando o nosso primeiro pai aqui da terra, Adão, quando ele entrou naquele problema, tudo veio por terra. E agora precisava que houvesse um preço para que aquilo fosse resgatado de volta. E a redenção faria isso. O sangue de Jesus Cristo era a única coisa que poderia cumprir com os requisitos que a lei da redenção exigia. Veja, Deus estabeleceu antes de tudo suas leis. E esse Deus soberano e poderoso, ele não pode quebrar sua própria lei. O profeta de Deus disse: se Deus quebrar uma de suas leis, ele se destruiria, deixaria de ser Deus. Isso não é pouca coisa. Ele estabeleceu suas próprias leis. E ele próprio é quem procura cumprir cada uma delas. Porque suas leis é ele. Sua palavra é ele. Suas ordens é ele. Por isso que ele não pode mentir. Por isso que ele não pode aprender. Ninguém ensina a Deus, ninguém aconselha a Deus. Porque ele é o soberano. Ele é quem sabe tudo. Ele foi quem criou todas as coisas. Então tinha ali a lei da redenção e a lei da restauração. Estas leis precisavam ser cumpridas e elas tinham um requisito. O requisito para a lei da redenção, para comprar de volta o homem caído, exigia um preço. E isso era morte, porque se o homem quebrasse aquela lei, morreria. E o homem quebrou. O homem quebrou. Então quando o homem quebrou, ao invés de Deus destruir e eliminar o homem, ele disse: eu cumpro eles de volta, eu morro no lugar deles. Aleluia. Isto é o que é vida eterna, viver para os outros. Agora o que é? O que faz a restauração? A redenção tem um preço que se paga para que se efetue a obra. O que é então a restauração? A restauração faz isso. Reclama o que a redenção comprou. A restauração vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É como uma obra de reclamação durante todo o tempo. Você foi comprado, você foi comprada, e isto você não deve fazer, você não pertence a você. Um preço foi pago por você. Não, você não pode ver de acordo com o mundo. Houve um preço por você. A restauração vem trabalhando nisto, resgatando de volta, reclamando, foi comprado. Você pertence a ele, você é dele. Isto é o que faz o trabalho da restauração. É como uma reclamação daquilo que a redenção comprou. E a restauração faz com que cada coisa comprada entre em fila, entre em ordem, assuma a posição. Veja, a restauração faz com que as pessoas entrem na mesma posição que estava antes da queda. Você estava nesta posição, caiu. A redenção veio, pagou o preço exigido e te comprou. Agora a restauração faz isso, te levanta ao estado original. Amém? Estas são as duas partes. Agora, como funciona a restauração? A redenção, Deus se fez carne para pagar o preço. E a restauração, como que é feita? Isto funciona do mesmo jeito, igual que a redenção. Quem faz é Deus. Agora, o ponto de confusão é este. Que a redenção foi Deus que desceu à terra para efetuá-la. A restauração é Deus também que faz. Mas ele faz assim, através dos seres humanos. Esta é a diferença. A redenção, ele mesmo se fez homem para cumprir aquela lei. Mas a restauração, ele faz através do homem. Através de seres humanos. Essa, meus amigos, foi uma das razões porque crucificaram a Jesus. Foi por isso que o crucificaram. Veja por quê. No livro de João, no capítulo 10, versículo 33, você encontra agora ele sendo questionado.
Responderam-lhe os judeus, dizendo: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas vamos te apedrejar por blasfêmia, porque, sendo tu homem, te faz Deus. Este é o problema. Se isto foi com Jesus, é também com cada um de seus filhos. A razão por que não vamos crer em vocês é porque vocês são homens comedores de farinha e se auto-intitula filho de Deus, que estão salvos. Não é a mesma coisa? Não é a mesma crítica? Você não é melhor do que nós? Vocês não são melhor do que nós? São comedores de farinha? São pecadores também? Porque já dizem que são crentes? Porque só eu dizer que são crentes já diz que estão salvos? Por quê? Eles não entendem. De maneira nenhuma, não entendem que estes que se auto-intitulam cristãos e procuram viver a palavra, eles reconheceram, eles viram pela fé que o preço por eles já foi pago. Amém? Veja, aí está, por isso que eles disseram para Jesus: nós não vamos te apedrejar por alguma obra que fizeste, mas porque você está blasfemando, sendo você um homem, está dizendo que é Deus. Isto mostra a falta de visão espiritual nas pessoas, para separar o material do espiritual. Se você não conseguir separar o material do espiritual, como é que você vai entender que o seu marido ou sua mulher, cheio de problemas, nervoso, nervosa, e que muitas vezes decepciona, como você vai entender que aquela pessoa é um filho e uma filha de Deus? É mais fácil você achar que você é filho de Deus do que o teu próximo. Mas Jesus já sanou isto quando ele se ama ao teu próximo como a ti mesmo. Você acha que é bom? Tem a pessoa tão boa quanto você também. Veja, temos que entender isto, a falta de visão das pessoas. Elas não conseguem separar o material do espiritual. Porque o mais importante de tudo isto, meus amigos, é que a redenção compra, a restauração reclama. A redenção compra, a restauração vem e diz: volte para aquele estado que você estava antes da queda, porque o preço já foi pago por você. E Deus faz esse trabalho como? Deus faz esse trabalho por meio dos seres humanos. Veja, porque se Deus é espírito, você encontra isso em João 4:24, Deus é espírito. Se Deus é espírito, então ele é um ser imaterial. Não tem matéria, você não toca, não pega assim em Deus. Deus é espírito. Veja bem isso. Ele é um ser imaterial. Se é um ser imaterial, necessita de um corpo para tornar-se visível. Aí é onde entra teofania e tantas outras coisas, que já é outro estudo à parte. Se ele é um ser imaterial, por isso que a Bíblia diz: ninguém nunca, jamais viu a Deus. Deus precisa de um corpo para se tornar visível. Quando Moisés disse: eu quero te ver, deixa-me ver tua face, ele disse: eu vou passar por aquele lugar, se você puder me ver. Moisés e ficou lá olhando, daqui a pouco, quando a presença de Deus passou, ele viu pelas costas e disse que era como as costas de um homem. O que foi aquilo? Ele viu um corpo, uma aparição de Deus. Abraão, quando viu aqueles 3 homens vindo para ele, e ele se prostrou nos pés de um e disse: meu Senhor. Isto é uma tradução, a palavra Senhor é uma tradução de uma outra palavra raiz. Ali está Elohim, Elohim ou Senhor. Ele reconheceu que ali estava o Deus Criador. Abraão o adorou, lavou os seus pés, deu para ele comida. Deus naquele corpo comeu, bebeu, tudo. Mas a Bíblia depois disso ainda disse: Deus nunca foi visto por ninguém, porque Deus é um ser imaterial, mas ele precisava ser visto, e para ele poder ser visto, ele necessitou de corpo durante todo o tempo aqui na terra, enquanto esta obra de restauração e redenção estava sendo efetuada entre os seres humanos. Assim vemos que Deus tem se mostrado de muitas maneiras. Uma delas, se mostrou para Moisés como uma chama de fogo. Veja, e através da sarça que ardia. Ele se mostrou para Elias como um silêncio, um silvo muito gostoso, aquela paz, aquela coisa gostosa. Veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio tempestade, Deus não estava na tempestade.
Veio o redemoinho, Deus não estava ali. E o profeta lá dentro da caverna. Daí a pouco veio aquela calma, aquele silêncio, aquela paz. O profeta então saiu fora da caverna e descobriu e se apresentou, porque ali estava Deus. A maneira que ele se apresentou foi aquela. Eu disse para vocês, Deus é um ser imaterial, nunca foi visto, nunca foi tocado. Para poder ser visto, para poder aquela mulher do fluxo do sangue tocar em Deus, ele teve que usar um corpo, se fazer carne, criar um germe de vida, ou um corpo de carne, uma célula sanguínea, quero dizer, no ventre de Maria, habitar naquele corpo para poder aquela mulher tocar em suas vestes e ser curada. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ele nos ensina isto: aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. Vê o que Paulo fala sobre Deus? Aquele que tem ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. Então, meus amigos, nós podemos dizer que a única forma em que o homem pode ver a Deus é através de um corpo. O espírito não pode ser visto. Deus precisa de um corpo. É por isso que, para desenrolar o trabalho de redentor semelhante, para redimir a igreja, redimir seus filhos, ele precisava saborear a morte, que era o preço requerido. A alma que pecar certamente morrerá. Para que você não morresse, para que você não fosse destruído, ele assumiu o teu lugar. Mas como espírito, o espírito não morre. Ele não poderia fazer isto como espírito. Para efetuar este trabalho, para pagar o preço, saborear a morte, ele teve que se fazer visível em um corpo. E este corpo é chamado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, porque o espírito não pode morrer. Então, agora ficou fácil entender que, para levar a cabo este processo da restauração, Deus precisava usar seres humanos aqui na terra, tais como Martinho Lutero. Veja que no nosso estudo sobre o trono de misericórdia, está lá ali ainda o quadro, o primeiro de cá, a visão que João teve no céu, diante do trono da majestade divina, ali estavam as 7 chamas sagradas. E nós pregamos sobre os guardiões das 7 chamas sagradas. E a Bíblia chama aquelas 7 chamas sagradas de os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O profeta nos ensina, não é que Deus tenha 7 espíritos, é que este grande Espírito de Deus se manifestou 7 vezes durante o período das 7 eras da igreja. Amém? Porque o Espírito de Deus, para dar continuidade de uma maneira progressiva ao trabalho de restauração, precisava de corpos à sua disposição aqui na terra. Um deles, Martinho Lutero, o qual foi uma peça sobressalente da reforma protestante. Sim, outro, João Wesley, que desenvolveu uma obra missionária excelente. E assim Deus foi trabalhando. Veio então o movimento pentecostal, que se iniciou em 1906, com a manifestação dos dons espirituais. E finalmente, o ministério de Elias, um dom divino, ministério profético, que se manifestaria na terra por 5 vezes. Na sua 4ª manifestação, quando esse ministério esteve na terra, foi na pessoa de William Marion Branham, do qual a Bíblia diz, em Mateus capítulo 17, versículo 11, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veio até onde vem, como caminha o processo de restauração? Algumas pessoas pensam que esta escritura de Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Os estudantes bíblicos dizem que isto se refere a João Batista. Eles nem sequer esmiuçam um pouco mais. Se eles tivessem pelo menos um pouquinho de lógica, eles poderiam deduzir que João Batista não restaurou nada. João restaurou o quê? A Bíblia diz que esse ministério de Elias era para restaurar todas as coisas. O que João restaurou?
João não restaurou nada. Portanto, esta profecia não se cumpriu em João Batista. O que João Batista fez foi preparar o caminho do Senhor para a sua primeira vinda. E a obra da restauração se culminaria antes da segunda vinda. Vem? Antes da sua segunda vinda. De maneira que, creiam as pessoas ou não, Deus está desenrolando o processo de restauração de acordo com seu plano agora mesmo. A igreja que foi comprada e redimida, ela está passando exatamente agora por este processo de restauração. Quando todas as coisas ela precisava ver, precisava entender. E um dos assuntos mais importantes que a igreja de Cristo precisa ver, saber que aquilo realmente é a verdade, é que ela veio de Deus e voltará para Deus. É que antes do mundo existir, ela estava no princípio com Deus. Era assim como Jesus disse: eu e o Pai somos um. A igreja do último dia precisa ter este grau de fé, este grau de conhecimento a ponto de dizer a mesma coisa: eu e o Pai somos um. Amém. Eu não canso de bater no assunto enquanto eu não vejo que aquilo está bem saturado dentro das pessoas. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, tem estas escrituras: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava falando de um Redentor. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir desta minha pele, e mesmo na minha carne, eu verei a Deus. Jó sabia de um Redentor. Porque está escrito em Atos 3, 21, que esta obra de restauração foi falada por todos os profetas. Esta obra de restauração, ela caminha junta com esta obra de redentor, de redimir, de redenção. Redenção e restauração. Redimir quer dizer comprar de novo uma coisa que se havia vendido ou que se havia perdido. Redimir traz de volta, compra de volta. A redenção, meus irmãos, nós já estudamos sobre o dia da redenção. Nós já passamos sobre tomando posse da nossa redenção. E agora você está vendo como isto caminha junto, redenção e restauração. A redenção é um dos temas mais importantes dentro desse terreno da Bíblia Sagrada. E a razão disto é porque encerra a maior de todas as promessas que Deus tem dado ao homem. A redenção encerra a maior promessa que Deus já te deu: a salvação. A redenção encerra isto, a tua salvação. Veja, para que veio Jesus, já significa isto, Salvador. Jesus, Salvador, o Emanuel, Deus conosco. A redenção é para isto, ela encerra a maior de todas as promessas de Deus, a salvação. Existe uma coisa mais importante para mim e para você do que a sua salvação? Jesus disse: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O mais importante não é este lado, não é a boa casa, o carro, o trabalho, nem sequer mesmo família, riqueza, popularidade, fama, nada disso. Não adianta o homem ter tudo isso enquanto está aqui deste lado, e quando deixar esta matéria, quando deixar este mundo material, a sua alma ir para prisões eternas e depois para o lago de fogo, onde haverá aniquilação total. Não adianta. Vem a promessa maior de Deus para nós, nossa salvação. Quando você olha isto assim, de um ângulo escriturístico dentro da Bíblia Sagrada, sem nenhum conceito humano, nós podemos dizer, você pode afirmar que Deus viu a necessidade de redenção, redimir. Ele viu isto quando? Quando o homem caiu? Não, senhores. Deus viu esta necessidade antes da fundação do mundo. A mensagem do profeta para estes últimos dias, ela veio trazendo exatamente o estudo que o profeta da palavra da primeira era da igreja trouxe no livro de Efésios. Paulo começa o livro de Efésios falando sobre predestinação, falando sobre eleito antes da fundação do mundo, predestinados para filhos de adoção. Onde Paulo estava? Paulo estava indo lá para o princípio de todas as coisas. E o profeta disse: o livro de Efésios, na Bíblia, no Novo Testamento, é Josué. No Antigo Testamento, o que Josué fez?
colocou as tribos de Israel, cada uma na sua posição que deveria estar. Ele disse: o livro de Efésios, no Novo Testamento, é exatamente para colocar a igreja em sua posição. Que posição é? Em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Em Cristo você está na eternidade. Em Cristo você tem o Espírito Santo. Em Cristo você volta a ser eterno como era antes, com Deus. Vem? A síntese da mensagem do profeta é isto: é lembrar para a noiva, para os eleitos, que não pertence a este mundo, que estamos aqui peregrinando e que temos que voltar para lá. Por isso ele teria que vir restaurar todas as coisas para que nós pudéssemos entender o plano que Deus mostrou para nós antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus viu isto lá no início, essa necessidade de redenção. O que diz a Bíblia? No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito: e adorá-lo-ão todos, falando sobre a besta, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja de onde vem a coisa. Esta escritura nos mostra que o plano de redenção tinha como base fundamental, o fundamento dela, a morte de um Redentor, para pagar o preço requerido para a nossa salvação. Veja bem isto. Este plano de Deus também nos mostra que esta terra que você pisa nela, a terra e a natureza em geral, necessitava ser redimida. Alguns de vocês aqui já leram aquele estudo As Três Etapas da Graça, que foi elaborada pelo reverendo Oscar Galdona, da Venezuela, dentro das mensagens do profeta e da Bíblia Sagrada. Ali você vai entender aquilo que o irmão Branham disse: o mesmo método que Deus usa para redimir o homem, ele usa para redimir a terra. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. O mesmo método que Deus usa para redimir o homem, ele usa para redimir a terra, porque caiu junto o homem com a natureza, com a terra. A queda foi de uma vez só. Assim que Deus deu a sentença para a serpente, deu a sentença para a mulher, deu a sentença para o homem, ele disse: maldita é a terra por causa de ti. O homem que era o rei da terra, quando ele caiu, todo o reino desmoronou também a seus pés. Então, Deus, este plano nos mostra que a terra e a natureza em geral necessitava de redenção, precisava ser redimida do mesmo jeito. E ela foi dada no início como uma possessão para o homem. A possessão sua, a possessão do homem era a terra. Por isto que viveremos nela quando tudo isto se cumprir. Amém? Viveremos aqui. Estaremos aqui, nossa morada é aqui. A própria Nova Jerusalém descerá do céu para a terra, é aqui a nossa habitação. Aleluia! Sim, para obter uma ideia mais clara disto, nós vamos agora, trataremos de colocar o nosso tema com 3 pontos-chave. Eu gosto de dividir as coisas, os temas, para que fique mais fácil, desmiuçar bem, trocar em miúdos bem, para que a pessoa entenda como isto aconteceu e como Deus está trabalhando nela. Para que você entenda melhor como isto tem sido feito desde o Éden, de lá para cá, você sabe, a terra foi dada como uma possessão. Os 3 pontos-chave disto são isto: colocação, queda e salvação. Imagine isto: colocação é uma coisa que se estabelece, que se coloca, que se põe. Colocaram este púlpito no lugar. Colocação, queda e salvação. O que é esta colocação? Deus, veja isto, fez a terra com todos os seus componentes necessários para que o homem habitasse. E a terra foi feita para ser habitada. Por isso, quando você encontra a terra sem forma e vazia, esse não era a terra original que Deus criou. A terra que Deus criou no início, antes da queda de Lúcifer. A terra era original, perfeita, com pedras preciosas, rodeada de coisas lindas, maravilhosas e belas. Com a queda de Lúcifer, ela se tornou sem forma e vazia. Vem? Mas Deus, quando a criou para a nossa habitação,
para a habitação do homem, para que o homem reinasse sobre ela, ele a fez perfeita. Ele fez uma coisa bonita, com todos os componentes para que o homem habitasse e a possuísse. O homem foi colocado, por isto, aí está a palavra colocação. O homem foi colocado no jardim, lá era o seu reino, era o lugar estabelecido, de onde ele dominaria tudo. O homem foi colocado no jardim do Éden, com um sistema de segurança infalível. O que adianta você ter uma bela casa sem ter segurança? O que adianta você ter um palácio sem trancas? Sem ter segurança nenhuma? Você precisa ter segurança, se sentir estabelecido, sabendo que ninguém vai invadir tua privacidade, que ninguém vai arrombar tua porta, vai levar o que você tem. Você precisa de segurança. Caso contrário, você não dorme, você não consegue. Por que fica um rapaz sempre lá na porta? Mesmo com 2, 3 pessoas, ao invés de estar sentado, sempre fica um lá, de pé, no canto, para que traga segurança para vocês que estão sentados. Vocês sabem que se entrar um bêbado, terá que passar por ele. Se entrar qualquer pessoa bagunçando, o irmão que se colocar ali dessa maneira voluntária, é quem vai atender a pessoa, procurar dizer, não, nós estamos aqui em reunião, você não pode fazer isso, entendem? Para que vocês que se sentam fiquem seguros nisso. O homem, quando ele foi colocado no seu lugar, ali, no jardim do Éden, foi-lhe dado todo um sistema de segurança. Ele se sentia seguro. Era uma segurança infalível. E que segurança era esta? Esta segurança que o homem tinha era a palavra de Deus. O profeta de Deus disse: a maior arma que Deus poderia colocar para o homem era a sua palavra, e ele nos tem dado. E ele mostrou para nós que esta palavra que esta arma é eficaz. Quando o diabo o tentou atingir no deserto, por 3 vezes, o que é que ele fez? Usou a arma mais poderosa que existe, a palavra que sai da boca de Deus. Amém? É a maior arma que você tem, irmãos. É para vencer o sufoco, vencer as decepções, vencer a enfermidade, vencer os demônios, vencer as intrigas, vencer as malquerências, vencer o ódio, tudo. A palavra de Deus. Se o homem aprender a fazer uso desta arma, a fazer uso da palavra de Deus, ele diz aquelas palavras de Paulo: posso todas as coisas, porque a palavra me fortalece. Amém? Deus e sua palavra é a mesma coisa. O homem tinha isto com ele. Ele tinha esse poder infalível, o poder da palavra de Deus. E isto era tudo que ele necessitava. Era tudo que o homem precisava para proteger-se, para realizar o seu labor, veja, para realizar o seu trabalho que Deus lhe havia recomendado. Que trabalho foi esse? O homem não ficou assim. Não, senhores, ele tinha um trabalho para realizar na terra. Um rei não fica lá só alguém lhe abanando. Ele tem ordem para dar, tem assinaturas para fazer, ele tem súditos para ele cuidar dele, se ele é na verdade um bom rei. E o homem, como um dominador, como soberano da terra, como um Deus da terra, ele tinha suas obrigações. E para fazer todo o seu trabalho, eles tinham que usar a palavra. Esse trabalho que Deus deixou para que o homem realizasse, consistia em quê? Está no livro de Gênesis. Você encontra no livro de Gênesis. Era lavrar a terra, povoar a terra e subjugar a terra. Nisto consistia todo o trabalho do homem na terra. Lavrar, cuidar dela de uma maneira gostosa. Ele não suava, não calejava suas mãos, não, cuidando da terra, não, porque para isso ele tinha ferramenta. Não era enxada carpinando lá, com as mãos todas encalejadas e o suor nas costas. Não, tudo isso para lavrar a terra, povoar a terra e subjugar a terra, a única ferramenta era a palavra de Deus. Gente, se o povo pudesse entender o que é a palavra de Deus, se o povo pudesse entender o que é a palavra de Deus, o mundo seria transformado. Haveria uma transformação. Mas o que é que Deus está fazendo? Isto não é para as pessoas do mundo. Isto não é para os filhos dos homens. A palavra de Deus é para os filhos de Deus. E esses filhos de Deus estão aprendendo de uma maneira progressiva como fazer uso da palavra.
Você está aprendendo isso passo a passo, até chegar o momento que você se tornará a palavra de uma maneira total e completa, a ponto de você falar a palavra e as coisas acontecerem. Amém! O poder da palavra falada tem que voltar à igreja, como estava antes em Adão, antes da queda. É para isso que tem um processo de restauração. Através da palavra, com esta única ferramenta, ele podia lavrar a terra, povoar a terra e subjugar a terra. Parece estranho, mas veja, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, está escrito: enchei a terra e sujeitai-a, ou seja, subjugai-a, tenha ela sob o seu controle. Em Gênesis 2 e 15 está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Era este o trabalho. Que ferramenta para fazer tudo isso? Para encher a terra, povoar, lavrar, guardar. Ele só precisava fazer uso da palavra. A ferramenta principal que o homem tinha que usar era o poder da palavra falada. E este poder ele encontraria na árvore da vida. Amém? A árvore da vida, o profeta na mensagem à era de Éfeso e em outras mensagens, ele disse: aquela árvore da vida que estava no jardim do Éden era Cristo. Era Cristo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A árvore da vida ali era Cristo. E se a árvore da vida era Cristo, a árvore da ciência do bem e do mal representava Satanás. Só um profeta para nos ensinar estas coisas. A única ferramenta que o homem precisava usar era o poder da palavra falada. Como povoar a terra através do poder da palavra falada? Como fazer isto? Como criar as coisas através do poder da palavra falada? Do jeito que Deus nos mostrou nesses últimos dias, através do seu profeta, como seria: haja e ouve, peça e acontecerá. O que você deseja, irmã Hatchemose? Você quer dinheiro? Peça e apresentará aqui. Você quer que a sua irmã na cadeira de roda se levante agora? Peça. Esse é o poder da palavra falada. Deus está dando esta oportunidade. Quer que seus pais já velhos voltem a ter 18 anos de idade? Peça. Faça uso deste poder. Ela disse: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Amém. O problema, o X principal, é que este poder da palavra falada não é usado para fazer o que não presta. O poder da palavra falada não virá para você enquanto você não estiver posicionado. Porque somente você posicionado, você poderá fazer a vontade de Deus através de sua palavra. Se Deus te desse esse poder agora, a primeira coisa que você faria era explodir a casa do seu vizinho quando ele ligasse um som alto para te perturbar o sono. Se Deus te desse esse poder agora, a primeira coisa que você faria era explodir o trem. Quando estivesse lá cheio para lá e para cá, e aquela turma gritando, aquela bagunça toda. Por isso que Deus não te dá o poder agora. Porque você não saberia o que fazer com ele. Deus deu esse poder para um homem, mas era um homem alinhado com a palavra, um profeta. E durante o tempo do seu ministério, ele fez uso desse poder, do jeito que Jesus fez uso nos dias do seu ministério. Mostrando para nós o que é que Deus requer de nós. Entre em posição, entre em linha, porque chegará o momento que você terá que fazer uso disso. Isto te dará fé de arrebatamento. Isto é voz de trovões. Isto é os céus sendo revelados. Agora, ao utilizar este poder, quando o homem utilizasse este poder, o que ele dissesse seria feito. Se Adão não gostasse de determinada montanha, ele diria: vá para aquele lugar, ali fica melhor para você. As árvores ele mudava através do poder da palavra falada. Era assim que Deus colocou, foi para isto que ele colocou o homem na terra, para ter domínio sobre a criação. Mas, falei de colocação, veio a queda, a segunda parte. Veio a queda. A queda do homem, entenda isto agora, ela teve início quando, através da mulher, se tomou a decisão de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Como resultado desta decisão, lhes foi proibido participar da árvore da vida. Ele não teve acesso mais a este poder. Antes sim, mas depois que ele caiu em problema, então mais não, porque ele agora está em pecado.
Por isso que em pecado você não tem esse poder. Aí você vê, eu vejo cada pessoa poderosa que dá um sopro, todo mundo cai. Existe por aí pregadores assim. Isso não é poder. De maneira nenhuma, isso é sugestionar o povo. Que Deus nos dê graça para nunca sugestionarmos o povo, porque é muito fácil você se sentar para ouvir alguém e aquela pessoa usar do poder de persuasão, da retórica, da oratória e sugestionar o povo. Pôr o povo de joelho, pôr o povo para chorar, pôr o povo para fazer isso, para fazer aquilo. Deus não trabalha assim. É o Espírito, é lá dentro de você. Por isso que esta mensagem não vem te direcionar para um homem, esta mensagem não te direciona para o pregador, esta mensagem te direciona para Cristo, dizendo, é você que deve realizar, é você que tem que ter este poder. É você que tem que realizar a obra. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, eu disse que com a queda, quando houve ali aquilo, e através da mulher, se tomou aquela posição, porque ela caiu, ela ouviu a serpente sendo usada por Satanás, e o homem ficou ao lado da mulher para que ela não fosse destruída. Então ele foi proibido de comer da árvore da vida, ele perdeu o controle que tinha, ele perdeu este poder. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na situação em que estava, acrescento eu. Se pode observar agora que havia duas formas do homem realizar o trabalho que ele tinha que fazer aqui na terra. Presta atenção. Duas formas que o homem tinha, porque eu disse que ele tinha, o serviço dele era lavrar a terra, povoar a terra, subjugar a terra. E ele tinha duas formas, porque Deus sempre nos deixa o livre-arbítrio. Deus sempre nos dá o livre-arbítrio para escolhermos, tomarmos nossa decisão. Veja, uma das formas, a primeira e a original, era falando a palavra, e as coisas vindo à existência, e as coisas mudando, e as coisas acontecendo. O poder da palavra, aquele poder que estava em Deus dizendo, haja luz, haja isto, haja aquilo, produza, esse poder foi dado ao homem. Este era o primeiro trabalho, era a primeira forma do homem realizar seu trabalho. A segunda, a outra parte, que ele poderia também realizar, era através da ação física. A primeira, através da palavra falada, do poder da palavra, ele só poderia adquirir isto através da vida de Deus, da árvore da vida. A parte que ele poderia realizar, que foi exatamente o que está acontecendo até hoje, através da ação física, foi porque ele comeu então da árvore da ciência do bem e do mal. Entendemos agora que parte da comissão do homem de multiplicar a vida animal sobre a terra, veja, porque era lavrai a terra, povoai a terra, povoai, crescei, multiplicai. Veja, esta parte aqui, que era de multiplicar a vida sobre a terra, começando por trazer seus filhos à vida, à existência, isto ele precisava fazer em unidade com a sua companheira, porque antes dela ser tirada dele, naquela primeira operação que foi realizada na terra, antes da mulher ser tirada do homem, quando ela ainda estava nele, Deus disse, cresceis e multiplicai-vos. Vem? Foi assim que Deus fez. Então ele teria que trazer seus filhos à existência, ou os atributos de Deus à existência, porque Deus fez o seu primeiro aqui. E os outros era o homem que traria a existência pelo próprio poder de Deus, que era o poder da palavra. O homem fará isto em conformidade ou em unidade com a sua companheira. Para fazer isto, ele tinha duas opções. Primeiro, eu disse que todo o trabalho do homem ele poderia fazer de dois modos: pelo poder da palavra ou pela ação física. Um dos trabalhos era povoar a terra. E agora ele tinha duas maneiras para povoar a terra. A primeira, falar a palavra. Ele falaria a palavra. O homem, esse poder foi dado a ele para falar a palavra. Ele falando a palavra, os filhos viriam então para o seio materno.
viria, porque eram os dois que tinham que cuidar. Ele traria, ela cuidaria. Está assim até hoje, mas de uma outra maneira. Preste atenção nisso. Porém, para que isso acontecesse, para que os filhos de Deus viesse à existência pelo poder da palavra, para que o homem e a sua companheira, a sua adjuntora, cuidasse deles, para que isso acontecesse, se requeria que os dois, ambos, estivessem no mesmo nível de fé. Por isso que até hoje é ensinado cuidado com o jugo desigual. Cuidado com o jugo desigual. Você sabe o problema que traz dentro de um lar. O marido vai, mas a mulher não. A mulher vai, mas o esposo não. Isso é um problema tremendo, principalmente para os filhos que ficam divididos. Para que eles fossem trazidos através da palavra falada, o homem trazendo eles à existência pelo poder da palavra e a mulher cuidando deles, os dois teriam que estar no mesmo nível de fé. Pois Deus disse, foi para os dois: crescei e multiplicai. Está em Gênesis 1, 28. A segunda opção era o ato físico. A segunda opção de trazer os filhos era o ato físico, onde não precisava de fé para a reprodução da espécie, não precisava de adoração. Porém, esta informação de trazer o filho à existência pela parte física somente podia se obter comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E como a mulher estava naquele estado, junto com o marido, da palavra falada, conhecendo o lado apenas da árvore da vida, a serpente disse também: pratique isso, você vai ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Você vai entender os dois lados. Quando Satanás, por meio da serpente, enganou a mulher e lhe mostrou, porque isto está X da questão, esse é um dos mistérios que o sétimo anjo de Apocalipse viria para desvendar. Quando Satanás, por meio da serpente, enganou a mulher e lhe mostrou que por meio do sexo se podia multiplicar a espécie, que a mulher não sabia que poderia por esse meio, porque antes o plano original era através da palavra. Mas quando a serpente mostrou que por meio do ato sexual poderia se multiplicar a espécie, dessa forma, o homem então se separou da presença de Deus. Isto foi o que provocou a sua queda, foi o ato sexual. Isto foi a fruta, a comida, foi a fruta que foi entregue. Veio? Vocês entenderam como era que era para vir os filhos de Deus à existência na terra? Era pelo poder da palavra falada. Por isso Jesus disse: Deus pode destas pedras trazer filhos de Abraão. Amém? Hein? Porque não tem só este meio. Agora, justamente para que o diabo pudesse entender que Deus leva a cabo até o final o seu plano, ele veio. Como foi que Deus veio? Precisou do ato sexual? Não, senhores. Não. A Maria diz: como posso eu conceber? Porque desde Eva para cá se perdeu este conhecimento de que os filhos teriam que vir à existência pelo poder da palavra. Entendem? Esqueceram disso. Os profetas sempre tocaram neste ponto, trazendo o povo para a palavra de Deus, para voltar a este mesmo ponto que era antes, mas se esqueceram a tal grau que quando chegou em Maria, ela disse: como posso eu conceber sem conhecer varão? Como posso eu conceber sem conhecer varão? O anjo disse: o Espírito Santo te cobrirá, está tudo em paz. Esse era o plano original de Deus. Aleluia. Era assim para acontecer desde o princípio, Maria, não tem problema nenhum. Agora, antes não precisava, mas mesmo assim ela teve que passar pela dor do parto. Mas no plano original nem isso existiria. Por isso que quando houve a queda, houve então a sentença: com dor terás filhos. Porque não precisava, não era assim o plano de Deus. Mas houve a queda então lá. Aí, como houve a queda, agora vocês entendem: colocação, queda e agora a terceira parte, salvação. Para concluirmos isso aqui, o plano da redenção tem como base principal resgatar. Resgatar, a base do plano da redenção é resgatar. Resgatar o homem, e não só o homem, mas resgatar também o que pertence ao homem. E o que é que pertence ao homem? A terra. A Bíblia diz: do Senhor é a terra, é assim? E a sua plenitude? Não, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam, certo? Mas do Senhor
Só que o Senhor entregou isto para o homem. Por isso que Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Veja, herdarão. Por quê? Herdarão a terra. Já pertencia ao nosso primeiro pai. Por isso que vamos herdá-la. É nossa. Veja. Então a salvação, a redenção, tem como base principal resgatar o homem e aquilo que pertence ao homem. Que é isto tudo aí. Tudo isso que está, por enquanto, na mão de Satanás. Para efetuar isto, para resgatar o homem e seus pertences, Deus estabeleceu certos requisitos legais. Sabe o que é legal? Lei, a lei. Uma coisa legal, legalizada, dentro da lei. Deus estabeleceu certos requisitos legais. E para que isto acontecesse, o Redentor tinha que ter um Redentor para trazer o homem a um processo de purificação total. Agora, nesse plano, a lei que Deus estabeleceu, ela requeria um preço tão alto. Porque se fosse um precinho pequeno, faça isso, está tudo bem. Que é o que os homens ensinam para os outros homens. Rezem 3 Pai Nosso e está tudo bem. Reze tantas Ave Maria e está perdoado. Faça uma campanha de 7 dias na igreja, está tudo bem. Faça isso. Gente, se Deus tivesse estabelecido um precinho, qualquer coisa assim, qualquer um de nós poderia, eu vou redimir, eu vou fazer isso. Até o diabo poderia dizer, eu preencho esse requisito, eu faço, eu compro para mim. Qualquer um poderia comprar. Qualquer anjo poderia se apresentar e dizer assim, olha, sabe, senhor, caiu tudo lá mesmo, eu quero aquela parte para mim. O que é que tem que ser feito? Voar tantas vezes em torno da terra, fazer isso, fazer aquilo, eu faço. Compraria. Qualquer um. Agora, se o principal, que vivia ao lado de Deus, Lúcifer, ele se desviou, caiu, levou aquela parte dos anjos, Deus confiaria em quem? A ninguém. Por isso que a Bíblia diz, Deus não reparte sua glória com quem quer que seja. Quando ele não tem por quem jurar, jurou por si mesmo. E quando ele viu que sua parte, a parte que ele colocou aqui na terra, tinha caído, a lei que ele estabeleceu antes se caiu, tem o plano da redenção. Mas um que vai redimir, o Redentor, tem que pagar um preço. E Deus estabeleceu um preço tão alto que ninguém poderia pagar. Ele só ele poderia pagar este preço. Porque aí fechou brecha para Satanás, fechou brecha para o Papa, fechou brecha para o bispo, para quem quer que seja, por arcebispo, pelo pastor, pelo missionário, ninguém pode fazer nada. Ele é o dono. Ninguém pode se intrometer. Era tão grande o requisito exigido que o único que poderia cumprir era o próprio Deus. Ele estabeleceu tudo e disse, olha, para comprar de volta é esse preço aqui. E só eu posso pagar. Aleluia! Porque aí não tem nem o perigo de alguém tomar. Um dos primeiros requisitos era, nós estamos já concluindo isso daqui, o requisito da lei da redenção. Um primeiro requisito. Deus estabeleceu isso no princípio, antes da queda, viu? Antes da queda. O Redentor que for pagar esse preço não deve nascer através da via sexual. E agora? Porque Deus já sabia que o diabo se intrometeria e colocaria um escape, um atalho ali para o homem, para ele trazer filhos agora pela via sexual, porque pela via da palavra o diabo não poderia fazer. O poder que Adão tinha de trazer os filhos de Deus à existência, Lúcifer não tinha. Porque esse poder ele já tinha perdido lá no início de sua queda. E ele queria colocar sua semente na terra. O homem poderia trazer a semente de Deus através da palavra falada. Mas como o diabo traria os filhos dele? Como traria a descendência dele? Como ele colocaria a descendência dele na terra? Pelo poder da palavra falada ele não podia. Então o que é que ele fez? Ele mostrou o meio pelo qual ele podia entrar no meio para trazer isto. Ele mostrou o lado físico. E se é pelo lado físico, ele como espírito, ele não poderia fazer nada. Porque você não vê um espírito adulterando quem quer que seja. Primeiro ele usa um corpo para poder fazer isto. Então o que é que ele fez? Ele usou o corpo da serpente, já que o corpo de Adão era usado por Deus. Ele usou então o corpo da serpente, o único animal que poderia juntar seu sangue com o sangue humano. Deus então estabeleceu esta regra antes. O Redentor não pode nascer por via sexual. Pronto. E aí? Se todos que vieram foi por esta via, então ninguém poderia comprar. Por isso em Apocalipse capítulo 5, quando esse plano é desvendado, quando esse mistério é aberto, é dito, quem é digno de abrir o livro
Quem? Ninguém podia. Outro requisito. Este requisito marcou toda a humanidade, porque ninguém, então, nenhum ser humano poderia, então, ser um redentor. Nós entendemos que a Bíblia não disse, veja, que os homens seriam gerados, que estes homens de Deus, como eles seriam gerados. Nós vamos ler uma escritura no livro de Gálatas, para que você entenda agora. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, está escrito assim, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Mas, como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Veja, Gálatas 4, 29. Como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Agora, o que diz de Jesus? A Bíblia está falando do nascimento dos homens. Todos nasceram segundo a carne. Tinha aqueles que tinham um lado espiritual neles, mas mesmo assim vieram pela via sexual. Agora, o que é que diz de Jesus? Quando fala do nascimento de Jesus, em Mateus 1, versículo 20, diz assim, ó, e ele foi gerado do Espírito Santo. Não houve intercurso humano no meio. Este era o requisito que só ele poderia. Por isso que quando ele veio como Redentor, ele nasceu por esta via, sem o intercurso, sem ajuntamento com o homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Ele fechou esse requisito só para ele. O segundo requisito era que o Redentor teria que ser um parente. Digamos, se o irmão Gildão perdesse uma propriedade por alguma coisa, tivesse uma grande terra e ali o governo tomasse alguma coisa e ele morresse, qualquer coisa, e precisasse aquilo ser requerido de volta para a sua família, teria que ser um parente dele, um parente próximo, que cumprisse com os requisitos dentro da lei e poderia se apresentar diante do governo e dizer, eu cumpro os requisitos, está aqui, eu posso redimir de volta esta propriedade de tal e tal pessoa. Então tinha que provar que era parente, tudo e aquela coisa toda. Ok? A lei da redenção exigia isto, que o Redentor fosse parente. Então, isto desqualificou o homem. Aí você diz, não, mas o homem não é parente um do outro? Sim, mas nasceu pela via sexual, então não pode. Nisto desqualificou os homens para ser parente, para redimir. Quando é exigido então que o Redentor seja parente, desqualificou agora os anjos. Entendem? Porque o anjo não é parente nosso. É outra forma, são seres espirituais. Não sequer se parece, não tem corpo como o seu corpo. Então o homem não poderia redimir o outro, tampouco os anjos poderiam te redimir. Bem? Ele fechou a porta para isto. Certamente ele não poderia tomar os anjos, porque deveria ser um semelhante a seus irmãos. Você encontra agora em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Em Hebreus 2,17 você encontra estas palavras. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Amém. Esse era Cristo. O Emanuel, Deus conosco, para quê? O que é isto? Deus se fez homem. Por isso que os nossos amigos trinitarianos não entendem jamais a unidade de Deus. Eles não conseguem separar os atributos e ofícios de Deus. E como foi gerado, é chamado Filho de Deus. Se tornou parente nosso, próximo com o homem. Assumiu a natureza humana. Ele teve que ter as duas naturezas, a humana e a divina. A natureza humana através de Maria, a natureza divina porque é do Espírito Santo. Ele não podia ser de Maria e de José porque seria totalmente homem. Não poderia ser Deus descendo do céu à terra, digamos no raio, bum, Deus apareceu aqui na terra. Ele não poderia redimir assim, porque não seria parente. O que é que ele fez? Teria que unir agora. Ele teria que nascer fora do sexo, da via sexual, que é a via normal, vamos dizer assim, do ser humano nascer, e tinha que ser um parente nosso, tinha que ser semelhante em tudo aos irmãos, tinha que se tornar irmão, tinha que se tornar filho de Deus, como você é filho de Deus. Entendem? Como ele veio e agora assumiu essas duas naturezas, a humana e a divina, ele uniu o homem de volta a Deus
naquele corpo, Jesus Cristo. Amém. Ali ele uniu a humanidade, seus filhos de volta a Deus, naquele corpo. E naquele corpo que estava destinado o homem que pecar, a alma que pecar, certamente morrerá. No dia de que comer, certamente morrereis. Ele naquele corpo, todo pecado foi colocado naquele corpo, toda miséria humana foi colocada ali, porque o preço precisava ser pago e ele morreu naquele corpo, pagando o preço por causa da nossa queda. Em tudo ele efetuou ali, por isso ele abriu os braços e disse: está consumado. Amém. Eu paguei o preço. Meus amigos, isto não é pouca coisa não, viu? Teríamos assunto aí para o mês, o ano inteiro, dentro desses assuntos. Mas eu quero me dirigir agora para os nossos amigos que nos ouvem e para aqueles que nos ouvirão futuramente. Observamos, meus queridos ouvintes, prezados amigos da Palavra de Deus, que o plano da redenção foi elaborado com uma ampla visão que abarca todas as coisas. E a parte mais importante deste plano nós chamamos de a restauração de todas as coisas. Esta restauração não poderia ser efetuada sem que nós chegássemos a conhecê-la. A igreja precisaria conhecê-la. Isto tudo era necessário. Portanto, meus amigos, meus queridos irmãos, convém a cada um de nós examinar as Escrituras Sagradas, esquadrinhar a Bíblia Sagrada, para que você mesma, possa verificar que os tempos da restauração está presente hoje. Deus está cumprindo isto exatamente agora. Para finalizar, eu quero ler para vocês as palavras do início que lemos aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Senhor Deus, poderoso Criador dos céus e da terra, nós nesse instante, Senhor, queremos te agradecer por esse grande cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Pai. O Senhor não nos deixa confundido. O Senhor não nos deixa à margem do caminho. O Senhor sempre está nos levando adiante, sempre está nos instruindo, sempre está nos orientando. Pai, que este grande Espírito Santo, o qual viria para convencer o homem da morte, do pecado e do juízo, o qual viria para nos lembrar de todas as promessas do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado. Ó Deus, este Espírito Santo está conosco, está em nosso meio, está em nós, e nós pedimos que estas coisas sejam vivificadas dentro dos nossos corações. Abençoa teu povo, abençoa tua igreja, Pai. Abençoa este pequeno ministério, abençoa esse trabalho de evangelização nesta cidade e em outras cidades que isso está sendo efetuado. Oremos por cada grupo de irmão em toda a terra, Senhor. Cada grupo, cada ministro que tem pregado a tua palavra. Oramos e intercedemos por todos eles. Aquilo que ainda não vimos, o Senhor nos mostrará. Aquilo que eles ainda não viram, o Senhor mostre pelo teu Espírito Santo, Senhor. Oramos também pelos nossos amigos, pelos amigos de Israel. Ó Deus, por Jerusalém, pela paz de Jerusalém. Apressa, Senhor, ajuda-nos. Quando dizemos que apressa a tua vinda, é porque as nossas vidas diz isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ajuda cada um do teu povo, a cada filho, cada filha do Senhor. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas enfermidades, que ninguém saia do nosso meio com algum problema, com alguma dúvida, Senhor. Que todas as enfermidades agora sejam por terra, todo espírito contrário à tua palavra seja expulso das pessoas, e que o teu Espírito Santo possa tomar posse desses corações, para que o Senhor possa reinar nessas vidas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a minha oração em teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu amo. Cante suavemente. Eu amo, porque primeiro me amou e com
No